Atacante da seleção espanhola no mais querido Brasil? Que história é essa? Eu hoje recebi, de ontem para hoje, recebi inúmeras mensagens lá no meu Instagram sobre a possibilidade de um atacante que atua na seleção espanhola rumar para o mais querido do Brasil. Eu fui apurar de fato o que estava acontecendo e descobri tudo e vou passar aqui para vocês nesse exato momento. Vou falar também sobre uma negociação de 107 milhões de reais. Se o Flamengo quiser concretizar de fato para ontem essas negociações, o Flamengo precisa plantar na mesa esse valor de 107 milhões de reais. A situação envolvendo Matias Vina e Léo Ortiz. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a apresentação oficial de Nicolás de la Cruz. Havia aí uma expectativa para o Nicolás usar a camisa 7 e tudo e muito mais. A gente vai falar também sobre isso. Muita coisa boa para a gente trazer aqui agora para vocês. Mas antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino da notificação, dar essa moral pra gente, compartilhe nossos vídeos, não esqueça de deixar teu like marotaço para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? E eu já começo falando sobre a apresentação oficial de Nicolás de la Cruz. O Clube de Regatas do Flamengo, inclusive, já definiu data, horário, tudo e muito mais quando Nicolás de la Cruz de fato vai ter sua apresentação oficial no mais querido Brasil como novo reforço do Flamengo. Lembrando que logo mais o Nicolás de la Cruz está desembarcando no Rio de Janeiro, chegando de jatinho fretado nesta terça-feira por volta das 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, mais tradicional, 1h30 da tarde. E na próxima sexta-feira, como foi definido pelo Clube de Regatas do Flamengo, acontece a apresentação oficial do novo reforço do nosso Mengão queridão. A partir das 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília, começa a entrevista coletiva de apresentação do nosso reforço, nosso meio-campista uruguaio, Nicolás de la Cruz. Um pouco antes, por volta de 1h30 da tarde, na sexta-feira também, acontece uma entrevista coletiva de Bruno Henrique. Bruno Henrique, que renovou com o Flamengo, vai dar uma entrevista coletiva, vai aí, responder algumas perguntas aos jornalistas. 1h30 da tarde e 2h15 acontece a apresentação oficial de Nicolás de la Cruz. Bom, se falando sobre o número 7 deixado por Everton Ribeiro, que agora está no Bahia, vai reforçar o Bahia, não renovou com o Flamengo, final de contrato, por Everton Ribeiro. E o camisa 7, que era de Everton Ribeiro, quem herdou foi Luiz Araújo, Inclusive já posou para foto lá no CT do Ninho do Urubu, tudo e muito mais, com a camisa 7 que era de Everton Ribeiro, que estava com o Everton Ribeiro desde 2017. E agora o ponta direita usará a terceira numeração no rubro-negro. Lembrando que quando ele chegou em julho, assumiu a 22, depois encerrou a temporada e com o número 31, e agora vai herdar o número 7, que era de Everton Ribeiro. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola agora, porque temos uma informação aqui bastante, curiosa e bastante aqui, pode dizer assim, bacana pra gente passar para vocês em relação ao atacante da seleção espanhola, Rodrigo Moreno. Porque de ontem para hoje, na verdade, recebi inúmeras perguntas lá no meu Instagram em relação a esse jogador. Se de fato existia alguma coisa, essa possibilidade de um Rodrigo Moreno vir reforçar o nosso mais querido Brasil. Gente, é o seguinte, esse negócio foi lá atrás, lá atrás com Jorge Jesus. Só que agora ele deu uma entrevista e revelou que Jorge Jesus queria que ele fosse para o mais querido Brasil, as palavras dele, Isso porque o Flamengo já tem aí jogadores, na verdade, seleção chilena, uruguaia, mas nunca teve da seleção espanhola. E o atleta Rodrigo Moreno, nesta última segunda-feira, em entrevista ao jornal português A Bola, Rodrigo Moreno contou que conversou com Jorge Jesus para vestir o manto sagrado em 2019, naquele ano mágico do Flamengo. E ele falou o seguinte: na época em que ele estava no Flamengo, houve um momento
em que me ligou para perguntar se existia possibilidade, mas nunca chegou a acontecer. Eu estava em outro clube e estava bem também, disse Rodrigo Moreno antes de rasgar elogios ao Mr. JJ. Ele falou o seguinte: posso dizer que tive 2 treinadores que me marcaram muito na minha evolução como jogador, Jorge Jesus e Marcelinho, graças total, no Valência da Espanha. Jesus foi treinador que me marcou muito, que me ensinou muito, mas que exigiu muito também. Acrescentou aí o atacante espanhol Rodrigo Moreno, que trabalhou com o JJ nos tempos de Benfica. Rodrigo Moreno é carioca de nascimento, mas naturalizado espanhol. Rodrigo Moreno jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Espanha. Na Fúria, o atacante ganhou ainda uma edição na Nation League em 2022. Atualmente, o jogador veste a camisa do Al Rayyan do Catar, onde fez 12 jogos, 6 gols e 4 assistências na atual temporada. Tá explicado aí, né, esse alvoroço, esse negócio de Rodrigo Moreno no Flamengo, atacante, né, da seleção espanhola. Foi apenas uma entrevista que ele deu nessa última segunda-feira e revelou, né, uma conversa que teve com o Jorge Jesus. Já trabalhou com o Jorge Jesus no tempo de Benfica e bastante elogiando aí o técnico JJ, mas nesse momento não existe nada, tá, gente? Apenas uma entrevista que ele deu aí. Você sabe como é que é a torcida, eufórica, realmente quando se fala em reforço, mas não existe absolutamente nada. O que existe mesmo nesse exato momento são as negociações que o Flamengo está aí. O Flamengo, na verdade, né, de 7 negociações, o Flamengo só concretizou a contratação de Nicolás de la Cruz, porque uma delas foi frustrada, ou não sei se foi frustrada, eu posso falar assim, que é a situação envolvendo Gustavo Scarpa. Mas desde então o Flamengo tem aí, ó, de la Cruz, que foi contratado, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Matias Vinha, Evander, Luiz Henrique e Gustavo Scarpa, né, que acabou acertando aí com o Atlético Mineiro. Mas até então o Flamengo só acertou com Nicolás de la Cruz, que tem a apresentação oficial na próxima sexta-feira. Mas nesse momento, de fato, se o Flamengo quiser para ontem contratar o de la Cruz e o Matias Vinha, o Flamengo tem que botar na mesa dos clubes Red Bull Bragantino e também a Roma da Itália 107 milhões de reais. É isso mesmo, 107 milhões de reais para contratar esses 2 reforços. E eu posso falar aqui para vocês que são 2 baitas contratações. São 2 ótimas contratações que o Flamengo de fato estará fazendo. Isso porque a Roma da Itália, que segue irredutível, mas tem posso dizer assim, né, pode dar uma queda de braço a qualquer momento. Pode se render, né, realmente aí e ceder ao Flamengo, porque a Roma precisa fazer caixa. A Roma precisa, a situação da Roma é precária nesse momento, mas segue irredutível, pedindo 10 milhões de euros. Da mesma forma, do outro lado, o Red Bull Bragantino, pelo zagueiro Léo Ortiz, também 10 milhões de euros. Um total de cada 53,5 milhões de reais, que ó, totalizando, chega aí a 107 milhões de reais. Esse valor é que o Flamengo tem que pagar para ter esses 2 jogadores. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que sim, se o Flamengo chegar, eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Se o Flamengo chegar, colocar na mesa do Red Bull 8 milhões de euros, na mesa da Roma da Itália 8 milhões de euros, já chegou com 7, apresenta 8. Vamos ver qual é o da Roma. 8 milhões de euros, totalizando 16 milhões de euros pelos esses 2 jogadores, vai dar um total de 85 a 86 milhões de reais. Muito difícil os clubes não cederem. Vai ser muito difícil os clubes não cederem. O Flamengo também tem que se mostrar forte. O Flamengo não tem que baixar a cabeça, igual o vice-presidente de futebol Marcos Braz deu uma declaração ao ser perguntado sobre as negociações com o Léo Ortiz, né, lá no que aconteceu no velório do eterno Zagallo, que ele falou o seguinte: aqui não é para isso falar sobre contratações. O Bragantino está fazendo jogo duro e a gente entende, vamos deixar o Bragantino decidir, disse Marcos Braz. Isso não é para um dirigente, o Marcos Braz, como dirigente do Flamengo, falar uma coisa dessa, gente. Né? Com todo o respeito ao Bragantino, com todo o respeito às outras equipes, não é soberba, não é nada, mas o Flamengo precisa mostrar sua força, porque quando é para vender jogadores para essas equipes, o
o Flamengo faz aí, né, o maior esforço, eu posso até falar assim, vende totalmente de graça. Vai lá, paga o que eles estão querendo. Agora tem uma coisa, para conseguir jogadores do Flamengo, precisa ter pulso forte, precisa ter pulso firme e não facilitar por qualquer moedinha qualquer não. Essa é a realidade. O Flamengo precisa, essa diretoria do Flamengo precisa ser mais cautelosa quando é para vender as suas joias, principalmente joias. Agora tem situação envolvendo o Zenit que tem interesse no Vitor Hugo, situação do Vitor Hugo, nosso garoto Vitor Hugo, só que ele segue irredutível. Desde quando o Flamengo vem aí tentando as contratações de Claudinho, de Wendel, principalmente de Wendel. Mas eles não querem facilitar para o Flamengo. Agora, a querer facilidades, eles querem. Então, se o Flamengo quiser contratar para onde, o Flamengo tem que pagar 107 milhões de reais. O Flamengo tem esse dinheiro, Henrique, hoje? Tem. O Flamengo tem condições de contratar, sim. 107 milhões de reais os dois atletas. Mas é aquilo que eu falei. Chegar com a oferta menor, na casa de 8 milhões para cada, eu acredito que esses clubes cedem sim. Agora aquela coisa, o Flamengo precisa ter postura e não facilitar também para esses clubes. Não é fechar as portas, claro que não. Precisa ter negociações comerciais entre os clubes, mas precisa também ser mais um pouco irredutível em negociações dos nossos atletas. Essa é a minha opinião. Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.